acredito no senhor, senador Renan e presidente Omar. Porque o próprio presidente da República, em live do dia 1º de julho, admitiu que editou a tabela do Tribunal de Contas da União. Vamos lá, a edição. Vamos lá, a declaração do presidente da República. O que vocês ouviram falar muito pelo Brasil? Ó, chegou meu pai, meu avô, chegou lá, não estava com Covid e botaram na sala do pessoal de Covid. Aquele cara, essa pessoa na sala na UTI de Covid, o Estado, né, recebia, ou o município, 2.000 por dia. Que se estava no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, eu TCU errei. A tabela foi feita por mim, agora não vai ser feita, mas isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, volta mais uma vez. Eu errei. Que se estava no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era TCU, dá a para tabela foi feita voltar por mim. para a gente ver de novo? Voltemos, por favor. Só um pouquinho mais, só para ver essa parte. O que vocês ouviram falar muito pelo Brasil? Ó, chegou meu pai, meu avô, chegou lá, não estava com Covid e botaram na sala do pessoal de Covid. Aquele cara, essa pessoa na UTI de Covid, o Estado, né, recebia, ou o município, 2.000 por dia. Que se estava no UTI normal, era 1.000 por dia. Isso é uma realidade, esses números vão aparecer. Apoiei muito, né? Errei quando falei no TCU, a tabela não era TCU, a tabela foi feita por mim. Me desculpa, eu TCU errei. A tabela foi feita por mim, agora não vai ser feita mais por mim. E para mim não tem, quando eu faço não tem valor. Tá? Vai ser feita agora. Mas, presidente, vai mais adiante. Em uma outra declaração pública do presidente da República, ele diz o seguinte: eu só me equivoquei no dia que eu troquei acórdão por tabela, mas continua valendo a mesma coisa. E se a gente depois na tabela que não foi feita por mim, foi feita por gente que está ao meu lado. Então, senhor Alexandre, eu quero, se o senhor me permite, e vossa douta defesa também me permite, uma sugestão até para o PAD, que vossa senhoria responde no Tribunal de Contas da União. O senhor pode arguir esse depoimento em live do presidente da República em seu favor. Porque, de fato, não houve edição feita pelo senhor. Não, o próprio presidente da República, nessa live, e depois de declarações públicas, admite, publicamente, que foi feito por ele, que ele que fez a edição do número de mortos. E, senhor presidente, antes de concluir, o senhor me permite, senhor Alexandre, me permita, por isso eu estou dizendo que o depoimento de vossa senhoria é muito importante, um dos mais importantes a essa comissão parlamentar de inquérito, e até pela disposição vossa de contribuição com essa CPI, eu queria lhe pedir o seguinte, para inclusive não ter necessidade de nós tomarmos nenhuma medida de eventual quebra de vosso sigilo, porque vossa senhoria, ao contrário de outros, ao contrário, por exemplo, do depoente de quinta-feira, está vindo aqui para essa CPI para colaborar, para contribuir, vossa senhoria poderia disponibilizar para essa CPI os arquivos de compartilhamento do arquivo do Word seu, para o seu pai, e se possível, o seu pai poderia também disponibilizar livremente o compartilhamento dele para o presidente da República? Somente o compartilhamento do dado? Acredito que sim, né? Sim, senador, acho que não teria nenhum problema de... Muitíssimo obrigado. Inclusive, isso impede, senhor presidente, qualquer medida dessa CPI de eventual quebra de sigilo, que não é nosso interesse fazer com alguém que está de pronto e com ampla disposição de contribuir com essas investigações. Então, nós gostaríamos de receber esse compartilhamento, que, presidente, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, não existe uma subnotificação. Segundo dados do Ministério da Saúde, não existe uma supernotificação. Há suspeitas de uma subnotificação.
Veja, gráficos do Ministério da Saúde evidencia um grande excesso de casos em 2020 em relação a 2019 sobre casos de síndrome respiratória aguda. E a única coisa que pode levar ao aumento do número de casos é a Covid. Então, na verdade, toda a ciência aponta que o grande problema não é subnotificação, é o contrário, não é supernotificação, é o contrário, nós temos subnotificação. Independente, senhor presidente, de subnotificação ou subnotificação, senhor presidente, o que nós estamos tratando aqui é do nome de pessoas, em números de hoje, 569.581 famílias brasileiras despedaçadas. São amores da minha vida, da sua vida, da vida de colegas daqui do Senado, da vida de todos os brasileiros. Tem nomes. Tem nome de Paulo Gustavo, tem o nome do seu irmão, que foi levado pela Covid. Tem o nome do Ricardinho, um querido amigo meu lá do Amapá, que foi levado pela Covid. Tem o nome do meu primo, Januário, que foi levado pela Covid. Tem o nome do meu professor Guilherme Jarbas, que no começo da pandemia, quando o presidente insistia que existia uma pretensa supernotificação, foi levado pela Covid. Tem o nome de um ex-colega nosso daqui do Senado, senador pelo Amapá, Papaléu Paz, que foi levado pela Covid. São nomes, são nomes. O presidente, ao invés dessa obsessão macabra, de ficar tentando diminuir o número de mortos, deveria ter empatia e compaixão pelos brasileiros, amor pelos brasileiros, ter reconhecido desde o começo a gravidade da pandemia, ter se solidarizado. Não, ele ficou dizendo que ele não era coveiro, e ficou o tempo todo nessa obsessão macabra. Senhor Alexandre, o vosso depoimento aqui só confirma. Olha, nós não temos dúvida, a partir do vosso depoimento, que o senhor presidente da República incorreu no crime contra a fé pública constante no artigo 297 do Código Penal, que diz: falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. O parágrafo 1º desse mesmo dispositivo apresenta um agravante. Se o agente é funcionário público, que foi o caso do presidente da República, e comete crime prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena em até a 6ª parte. A pena para esse crime, senhor presidente, é de 2 a 6 anos e multa. Como se trata de funcionário público como agravante, utilizando do seu cargo, aumenta mais a 6ª parte. Vai até 9 anos e mais multa. Mas, senhor presidente, tem um crime de menor potencial ofensivo, que eu acredito que deveria se incorrer também. Não está caracterizado o tipo penal pelo depoimento do senhor Alexandre, mas essa prática se equipara ao crime também constante do artigo 212 de vilipêndio a cadáver. Tem um crime maior que todos esses aí, senhor presidente. É a memória dos brasileiros. É ao luto das famílias. Este é o maior dos crimes. Não há pena que possa fazer a purgação de um crime dessa natureza. Nós já perdemos mais brasileiros, senhor presidente. Ontem todos nós nos indignamos com as tristes cenas do Afeganistão. Nos indignamos com a ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão. Mas, senhor presidente, nos 20 anos de guerra no Afeganistão, morreram menos afegãos do que brasileiros pela pandemia da Covid-19. E o presidente da República, ao invés de ficar enfrentando a pandemia, resolveu tentar subestimar a dor da perda das famílias brasileiras. Muitíssimo obrigado, senhor Alexandre. A perda de 1 ou de 10, a dor é a mesma. E volto a repetir, a dor é intransferível. Não é porque diminui o número de óbitos que vai diminuir a dor. Não é um jogo de futebol, que você perde 1 a 0, só perdeu de 1 a 0.